Porque a minha jurisdição é um passo anterior do ransom, né? De como conectar as empresas. O que acontece dentro das empresas costuma ter um outro profissional. Eu, pessoalmente, não. Mas dos fatos curiosos, eu lembrei de dois que você falou. Quando você me citou, foi os primeiros dois que apareceram. Um que mostra muito como é que o atrito entre o tipo de profissional que eu sou e a polícia, né? Volta e meia, a gente recebe ofícios da polícia. Quando a gente recebe a ordem judicial, não se discute, a gente cumpre. Mas a polícia, os meus colegas ou de promotores debatem se a gente deve responder ou não, porque não é uma ordem de um juiz, né? É um pedido, né? E a gente se preocupa muito com a neutralidade da rede, ela é uma coisa sagrada pra gente, né? Tem gente que fica achando que a gente fica vendo o que as pessoas acessam, que a gente tem lá um telão, tipo da Atena, né? Põe na tela, o que o Joãozinho tá vendo agora? O Juninho tá muitas horas no X-Vídeos, hein? Jogar na tela e ficar comendo com pipoca, vendo que a pessoa conversa. Isso não existe. A criptografia, né, não permite que a gente faça esse tipo de trabalho. Então a gente sabe muito pouco sobre o que as pessoas fazem. Nem histórico de navegação, claramente, os provedores de internet têm de uma forma consumível, de uma forma fácil. Então a parte do sigilo, é uma questão de ouro. Pra gente não conta o sigilo médico-paciente. Então, justamente por isso, bate a nossa porta, alguém entrega um documento assinado por um delegado, quero saber o endereço de Petal, o endereço e de quem é. Então, quando isso vem do policial e não vem do judiciário, isso é um assunto polêmico, um assunto quente na nossa área. A maioria dos meus amigos mais próximos, a gente só acata a ordem de juiz. Quando a gente vê alguma coisa da polícia, a gente manda, procure um juiz, né? Não é seu papel, não é meu. Mas teve um colega que ele resolveu ouvir, né? Que o policial estava pressionando muito ele. E era um caso de sequestro de uma menor de idade. Então o cara tinha assediado a menina via internet, marcou um encontro com ela e ela evaporou. E aí ele resolveu quebrar essa regra de ouro. Não, dada a emergência da situação, eu vou ajudar. Ele viu que a última mensagem que ela tinha mandando despedindo da família era do link de internet que ele era responsável da rodoviária da cidade. Ele abriu o sigilo assim, olha, essa mensagem veio da rodoviária. A polícia foi cantando o pneu e achou ela antes de subir no ônibus com o cara. Então foi uma das histórias emocionantes que já passou pela minha mão. A outra ligada de DOS, era uma internet, é uma cidade que todos os provedores de internet estavam fora do ar por conta do ataque de DOS, esse ataque cibernético, por conta da concorrência entre uma empresa e outra, e tinha um cliente muito furioso que foi armado pro provedor, colocou a arma no balcão e falou, só saio daqui quando eu tiver com a internet no ar. Então esses profissionais de internet que tem um carro com a escada no teto são muitas vezes assediados pelas pessoas, ameaçados pelas pessoas por conta da internet. Porque as pessoas ficam sem luz em casa, elas usam uma bateria de celular, ou vão para outro local, ficam sem água por causa da caixa d'água de segura, mas sem internet as pessoas ficam furiosas, elas realmente mudam, se transformam do que elas são. Se acabar a água em casa eu aguento 1 dia, 2 dias, agora se acabar a internet... Chega a ser engraçado, que outro dia eu tava na sala de espera no hospital e eu vi essa cena num garotinho. Era o garotinho, a mãe acho que tava esperando pra ser consultado, e o garoto tava lá assim, não tem internet. Repetindo. Mãe, não tem internet, mãe, não tem internet. Ela, calma, filho, a gente vai ser atendido, já sai da sala de espera, vai melhorar o sinal. Desesperado. É assim mesmo. Você falou que você estava envolvido, falou de polêmica. Aí me veio na cabeça que você é um cara que tá sempre envolvido em polêmica na internet também. Toda polêmica que dá, o Ayub tá lá. E eu vou abordar agora alguns pontos. Eu vou relembrar que a gente se conheceu numa polêmica, né? Em 2016? Eu sou péssimo com ano. 2016 ou 2018? A confirmar. Não, acho que é mais antigo que 2018. Acho que 2016. Então vamos jogar 2016. 2016 teve o vazamento do Banco Inter. Vazaram os dados dos clientes do Banco Inter. E a gente noticiou isso. De primeira mão, que eu lembro. E aí a gente deu essa exclusiva. E aí começou um burburinho na internet. Porque banco é uma instituição que, cara... quase impossível de acontecer alguma coisa. Os caras têm os melhores profissionais, os melhores sistemas, enfim. E os bancos digitais, assim como marca de celular, tem fanboy, né? Sim, então. E foi exatamente... Fanboy de banco, pelo amor de Deus, mas gente, tome tento. Você que tá aí que é fanboy de banco, olha... Mas por causa disso, eu quase ignorei o Ayub. Porque que aconteceu? A gente fez a publicação e um monte de gente começou, não aconteceu nada. E o banco assumiu essa postura publicamente, não aconteceu nada. E a gente com as provas, com absolutamente tudo. E o banco seguiu com essa. Aí o Ayub entrou em contato, começou a postar que ele queria checar os dados ou queria fazer por uma rede social que eu podia usar, né? Que nós vamos chegar lá, com uma rede social que ele podia usar e não pode mais. Para fazer um grupo de pessoas para analisar esse vazamento
pra poder verificar se o vazamento era real ou não. Eu pensei, não, tá maluco, eu já verifiquei, eu já apurei, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele fez um documento. Eu fiz uma espécie de edital Ele sobre fez um como edital, validar como vazamentos. validar esse vazamento, pra gente montar uma war room na redação, pra eles virem, não sei o que, pra tudo ser validado. Eu falei, quando eu li o documento, eu falei, não, o cara realmente entende de alguma coisa. Aí eu falei pra ele, mandei privado, eu falei, pô, Ayub, cara, é o seguinte, o bagulho é real mesmo, tal. E começamos a conversar aqui, ali. E não foi por mim, ele acabou recebendo esse vazamento também. E ele falou, eu acabei de... A gente tava conversando há uns 2 dias, ele acabou recebendo também. E depois vazou, acho que a chave criptográfica. Eu recebi a chave privada, isso. Isso, a chave privada do banco. E aí ele começou a postar, gente, recebi, é real, verifiquei, não sei o que lá. E aí ele recebeu uma censura. Uma empresa de cibersegurança, que eu não vou citar o nome aqui, quem tiver interesse pode jogar o processo no Google, que vai encontrar tudo detalhado lá do Ministério Público do Distrito e Territórios de Brasília. Tá lá o processo público para quem quiser ler. Uma empresa de cibersegurança do banco ameaçou, o CEO da empresa ligou para ele. E o que ele falou na ligação para você? Você quer versão longa ou versão curta? Eu vou dar a versão curta. Aqui você se sentir mais confortável. Eu vou acabar com a sua vida. Foi a versão curta que eu vi o telefone, de que tem um poder econômico de um banco. Porque ele é jornalista, né? Então que eles iriam utilizar todos os mecanismos para poder acabar com a minha vida. Me denunciar. O famoso, você sabe com quem você tá falando? Tomei-lhe uma carteirada pelo telefone. Sim, se você continuar a investigação, e eu tava provando, né, reforçando o que o Paião tava deu de furo de notícia aqui no Tecmundo de que o vazamento houve, então se eu continuasse me manifestando, de que ele ia inclusive dizer para a Polícia Federal que eu era o invasor, para que eu fosse preso, para que minha família me visse ser algemado, para que todos os meus bens fossem apreendidos. Então, além de ser um absurdo, é uma ação idiota, né? Para qualquer organização que passou por isso, tem algum especialista, algum entusiasta falando que você é uma vulnerabilidade, você não atira no mensageiro. Se ele fosse extremamente mais inteligente, ele poderia me convidar, vem aqui na nossa sede, vou te mostrar que tá resolvido, e pegar a minha marca, pegar meu rosto e assinar embaixo ao pessoal, fiquem tranquilos. E você até publicaria, pô, pessoal, os caras me levaram lá, eles estão corrigindo, não sei o que. Me levava pra fazer um tour, me pagava um voo, um cafezinho e tava tudo certo. Que aí ele poderia colar na minha imagem de fiscal dessa situação, de que o problema foi resolvido, mas ele resolveu ao contrário, a escalar o conflito. Mas como é que eu vou parar nessas histórias? Existe eu estava pensando como te responder isso, mas de cabeça que eu posso dizer é o seguinte, tem gente que procura paz de espírito. Acho que o meu espírito é meio esquisito. Porque ele se incomoda com injustiça, se incomoda com coisa errada. E quando eu vejo algo muito errado, envolvendo a internet, cara, é a paixão da minha vida. Eu vou lá e mergulho. E aí, nesse debate, a partir da tua publicação, tinham 2 problemas. Ou o Tecmundo, como veículo, estava ou sendo enganado ou enganando alguém, mas suponho que sendo enganado, você recebe muito material, né? Que deve ter de press release, né? De fabricante querendo... E de vazamento falso. Muito. Então, vocês estavam sendo ou vítimas ou algozes de alguma coisa, mas como as versões eram conflitantes, o banco falava o tempo todo de que rechaçava, inclusive ameaçava quem... O banco chegou a ameaçar quem dava retweet. E citava nominalmente o veículo. E o próprio banco escrevia no Twitter, nós dissemos para o jornalista que era falso e não sei o que. Assim, uma atitude completamente que a gente vê hoje, né, na internet, o tipo de briga, né? Mas foi um período bem complicado mesmo. O trabalho do Ayub ajudou muito a dar esse up, assim. Quando eles entraram em contato com você, eu falei, pronto, né? Pronto, é batata, então. E o resultado é esse, eles pagaram R$1,5 milhão para o Ministério Público, tiveram que admitir com o pagamento, com a multa que tomaram, R$1,5 milhão para o banco. Não é nada, né? Mas enfim, a gente viu algo ser feito, né? Como resultado de tudo isso. E fica a mácula, que eu acho que talvez, de como lidar com quem é o white hacker, né? Quem está tentando resolver o problema, a forma como eles lidaram um case negativo. Eu vejo o pessoal falar em eventos que sempre citam o meu caso como algo negativo. Não foi nesse aí que você foi ameaçado de morte, não? Não, fui ameaçado de morte depois com a questão do Anonymous. Não, foi o Anonymous Bolsonaro, quando eles brigaram. Ele tem uma paz de espírito também esquisita, percebeu? Seu espírito tem um conceito de paz um pouco diferente. Não, cara, um cara na internet, um perfil que era pro Bolsonaro, falou que eu era o líder dos Anonymous na internet. Na internet, não sei o que, começou a jogar, cara, começou a vir de ameaça.
Aí chegou um dia a foto do cara na minha rua. Paiãozinho fez um mês de home Sei office lá. muito antes de ser moda. Exatamente. E aí, o que eu ia falar que eu esqueci? Tava falando dos ataques. Dos vazamentos. Do banco. Então, aí o banco fez o pagamento e essa história meio que foi resolvida, né? Aí depois a gente caiu na questão, a outra polêmica da urna eletrônica, né? Foi a outra questão que a gente se envolveu. Estava o meu espírito calmo demais, acho que do Paião também, não Sim. vamos arrumar pra cabeça. Ah, peraí, eu lembrei o que eu ia falar. Olha só. Nessa época do banco, chegaram a me falar assim, mas será que não foi o invasor do Inter? Não era alguém do Itaú, não era alguém de outro banco que invadiu e te mandou? E não sei o que. Eu falei, cara... Tinha um IPO na semana do banco, Tinha. né? Não, foi no dia... O momento era muito... A reportagem entrou, acho que no dia ou no dia seguinte da abertura do IPO. E aí a questão pra mim não é essa. A questão tava na internet. A vulnerabilidade existe O vazamento e já existe, vazou. os clientes estão sendo afetados, assim. Eu acho Infelizmente... que pra quem não lembra, pra quem não acompanhou, tanto você como eu recebemos as senhas dos cartões de débito, os nomes, Sim. endereço completo, Era gravíssimo. foto do cheque com a assinatura. E no meu caso que eu recebi desse invasor algo que o pai não recebeu, eu recebi, sabe o cadeado verde do HTTPS? Eu recebi a chave do cadeado. Quando eu avisei, eu tava com a chave criptográfica de um banco. Eu poderia ter feito qualquer coisa pra conseguir dinheiro. Mas o meu espírito, que é, sei lá, sadomasoquista, falou, pessoal, numa rede social que eu não posso usar mais, eu tenho a chave criptográfica do banco. Naturalmente as pessoas me desafiaram, prova. Eu pedi, então como é que eu posso provar? Pegue esse tweet e assine com a chave do banco. Eu fiz, então eu assinei publicamente, como se fosse o banco, um documento público e com a mesma criptografia do HTTPS, né, que era o do site dos clientes. E aí quem é da área conseguiu entender a gravidade do problema. Sim. E tanto que o pessoal, depois de tudo isso, o próprio pessoal da comunidade tava duvidando também, da própria comunidade de cibersegurança. E eu entendo, por um lado, porque naquela época a cobertura do Tecmundo sobre cibersegurança era nova também. A gente só tinha noticiado um caso da Netshoes que foi parar na SEC dos Estados Unidos, que eles também estavam negando e só admitiram quando caiu lá. Aí depois veio essa reportagem do Banco Inter. E aí eles estavam também meio assim... Só depois que veio essa questão da chave criptográfica que acho que o assunto começou a ficar mais entendido, tanto que no ano seguinte teve aquele evento de cibersegurança, o H2HC, alguma coisa assim, direitinho, e eles elegeram esse caso como o melhor Pawnet de 2018, 2016, alguma coisa assim. Enfim.